Olá, paz do Senhor, tudo certo? Deus abençoe esse dia maravilhoso na presença do Senhor. Para a nova leitura do dia 8 de novembro de 2022. Glória a Deus. Quero que Deus abençoe você, que se coloca na presença do Senhor para ouvir a sua palavra, para ter o discernimento e o entendimento da palavra. Peço a bênção do Senhor para você que está de aniversário nesse dia de hoje. Dia especial, né? Todo dia tem alguém de aniversário. Todo dia é um dia especial de alguém. Deus abençoe você, sua família, seus entes queridos. Glória a Deus. Que as bênçãos do Senhor possam estar diante de ti, sendo derramadas sobre a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. 8 de novembro de 2022, livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 14. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo-o nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre os homens e homem, entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho, ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que era pão no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá.
Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize, quem foi tua mãe? Uma leoa entre as leoas, a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou seus filhotes, e educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens, e ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram em cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito, e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude ao som do seu rugido. Então se juntaram contra ele os povos das províncias ao redor, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas, e tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantado no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 10. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensar de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombras no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entrava o sacerdócio no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quando há inconsciência, não podem aperfeiçoar aquele que fez o serviço,
consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Amém? Salmo 106, versículo 32 ao 48. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhoraram deles. E os seus inimigos os oprimiam, e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga, Amém, louvai ao Senhor. Provérbio 27, versículo 10. Não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que essa palavra esteja no seu coração, que o Espírito Santo dê o discernimento dessa palavra, para que possamos estar meditando durante todo o dia e toda a noite, em todos os momentos, na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Deus abençoe a todos. Amém.